Amigos, hoje quero começar com uma história que muitos já ouviram, mas que ninguém realmente analisou a fundo. É a história dos peregrinos. Em 1620, o navio Mayflower, muitos conhecem esse nome, essa embarcação famosa, partiu de Plymouth, na Inglaterra, e após 2 meses de viagem, atracou na costa de Massachusetts. Lá, essas pessoas fundaram um assentamento e o chamaram de Plymouth, exatamente em homenagem ao porto de onde partiram. A bordo havia cerca de 100 pessoas, aqueles que mais tarde seriam chamados de peregrinos. Pessoas que fugiam de perseguições religiosas e queriam construir uma nova vida em uma nova terra. E foi essa a ideia que eles tiveram. Todos nós trabalhamos juntos, tudo o que for produzido, grãos, colheita, gado, colocamos em um celeiro comum e depois uma pessoa designada distribui isso de forma igual entre todas as famílias. Bem, parece nobre. Nobre mesmo, não é? Todos são iguais, todos compartilham, ninguém fica com fome. Viva! Mas logo ficou claro que se você trabalha até suar a camisa ou não trabalha nada, você recebe a mesma coisa. E as pessoas que viram isso com seus próprios olhos começaram a fazer uma coisa simples. Trabalhavam menos, e alguns até pararam de trabalhar completamente. E aqueles que continuavam se esforçando de manhã até a noite olhavam para os vizinhos que não faziam nada. E recebiam exatamente a mesma coisa e se perguntavam, por que estou me esforçando tanto? E eles também paravam de trabalhar. Ou seja, eles fingiam, claro, mas na verdade diziam que estavam com dor no lado. Aí já não iam trabalhar, enxaqueca, não iam trabalhar. Ou então precisavam pensar em alguma coisa, rezar, alguma outra desculpa. E quando iam trabalhar, sentavam debaixo de uma árvore e ninguém tinha pressa para nada. Ou seja, em outras palavras, ninguém se esforçava demais, certo? 1 ano e meio, 2 anos disso, agora chamamos isso de experimento, e a colônia foi atingida por uma fome terrível. Pessoas morriam às dezenas, famílias inteiras. Isso foi puro socialismo 100% implementado bem no início da história americana, antes mesmo de eles saberem que isso se chamava socialismo. E ele não funcionou, exatamente como não funcionou depois, no século XX, em uma escala muito maior. E então, o governador da colônia, William Bradford, tomou uma decisão que salvou as pessoas. Foi uma decisão histórica. Ele aboliu o celeiro. Ele disse, pronto, cada família terá seu próprio pedaço de terra. Cada um cultiva para si, sobrevivam como quiserem, cada um por si. Era responsável por ter comida. Isso é o que chamam de milagre. Embora não tenha havido milagre algum, era apenas a natureza humana. É assim que nós, seres humanos, somos. Mas quando existe uma ordem que corresponde à natureza humana, nós começamos a trabalhar. Nós começamos a trabalhar, todos começaram a trabalhar. Até mesmo os doentes, aqueles que mal conseguiam sair da cama, porque agora o fato de terem o que comer ou não dependia diretamente do trabalho deles. A colheita naquele ano foi tão farta que os colonos não só poderiam se alimentar. Eles organizaram uma festa de 3 dias, para a qual até convidaram os índios. A tribo, se não me engano, se chamava Wampanoag. Wampanoag, ou algo assim. Me desculpem, respeitados índios da tribo Wampanoag, porque eu não consigo pronunciar exatamente como vocês se chamavam. Então, por que eles foram convidados? Porque eles ajudaram eles a sobreviver aos primeiros meses mais difíceis. 3 dias de festa, peru assado, gratidão. Assim nasceu a tradição que hoje, na América, é chamada de Dia de Ação de Graças. E aqui está a lição, senhores, que está por trás de toda essa história. Quando tiram de uma pessoa a motivação, não uma motivação abstrata de trabalhar para o bem da sociedade, mas uma motivação concreta, pessoal, real, o que eu produzi pertence a mim e à minha família. Sim, o sistema começa a desmoronar. Não porque as pessoas sejam más ou preguiçosas, mas porque o ser humano é assim. Se for possível se esconder atrás dos outros e receber o mesmo que o trabalhador comum, a maioria faz isso. Deixe-me colocar desta forma. A esmagadora maioria da população do planeta faria exatamente isso. Isso não é ideologia, é um fato observável que se repete várias e várias vezes, várias e várias vezes, várias e várias vezes. Não funcionou na URSS, não funcionou na RDA, não funcionou no Vietnã, não funcionou na Venezuela, não funcionou na Argentina depois da transição de Perón, não funcionou em Cuba, nem na Coreia do Norte, em lugar nenhum.
Em todos os lugares onde tiraram do homem a ligação direta entre seu trabalho e sua recompensa, o resultado foi sempre o mesmo: déficit ou pobreza. No extremo, foi assim que aconteceu com eles, com os caras de Plymouth: fome e morte. Se for ideologia, 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 mais de 50% dos colonos morreram de fome. E o maior experimento da história da humanidade que provou isso foi realizado não em qualquer lugar, mas aqui, na América, pelos futuros americanos. Um século e meio antes mesmo deste país existir, agora vem a segunda parte da história da América. A ideia de que alguém deveria pagar impostos era completamente estranha para as pessoas que vieram para cá, e não era por isso que vinham para cá. Eles atravessaram o oceano para se libertar do poder exercido sobre eles, e de repente parecia que o poder do qual achavam que tinham escapado continuava se achando no direito de cobrar impostos deles. E sem dar nada em troca, exceto proteção, pela qual, por algum motivo, era preciso pagar mais do que por qualquer outra coisa? Bem, o bom senso dizia isso, e além disso, eles não tinham direito de opinar sobre como esse dinheiro era gasto. Isso não agradou aos nossos antepassados, embora os meus antepassados estivessem em outro lugar, lá na Áustria, nessa época sim. Mas aqueles que vieram para cá, e aqueles que eu considero meus antepassados morais, esses realmente não gostaram nada disso. Daí vem a famosa festa do chá de Boston, o partido do chá, a festa do chá no seu sentido histórico original. Daí vem a Revolução. E o ponto de virada foi um pequeno livro de Thomas Paine chamado Senso Comum. Esse livro literalmente mudou a consciência de milhões de pessoas que viviam nas 13 colônias naquela época. E um detalhe característico: os historiadores concordam que, na verdade, apenas cerca de 20% dos colonos estavam realmente dispostos a pegarem armas e ir até o fim contra a coroa britânica. 1/5. Em hebraico, o número é chamado Hamish, que significa 1/5, e isso não é coincidência. Sim, porque exatamente essa mesma proporção, de acordo com a Bíblia, de acordo com a tradição, saiu uma vez da escravidão egípcia, enquanto os outros 4/5 ficaram. Eles disseram: sim, bem, não é tão ruim ser escravo, na verdade. Bem, lá eles oprimem um pouco, mas pelo menos tem comida uma vez por semana. A minoria está pronta para ir até o fim. Repetidas vezes muda o curso da história. Vocês perceberam isso, senhores? Foi assim que nasceu a Declaração de Independência, porque Kamish Kamishia disse não. Um texto genial baseado na ideia dos direitos inalienáveis do ser humano. Não foi você, leopardo britânico, seja lá quem fosse, que me deu isso, nem o Estado, pelo simples fato de eu ter nascido, como eles diziam, de Deus, mas eles vêm do poder. E depois veio a Constituição, a única na história mundial que permaneceu quase 2 séculos e meio sem mudanças radicais, sem ser destruída. Para comparar, praticamente, quando começo a pensar nisso, todas as outras constituições passaram por mudanças radicais, foram destruídas em quase 2 séculos e meio. Para comparar, praticamente, quando começo a pensar nisso, então todas as outras constituições do mundo, não sabemos sobre a da Babilônia, sim, sobre essas, quero dizer. Não estou falando das modernas, que não duravam 30 ou 40 anos, enquanto entre os sumérios já duravam mais. Nós simplesmente não sabemos. E foi sobre esse fundamento que o país foi construído, né? Um país cuja base era uma ideia simples. Nada pode ser tirado de nós sem o nosso consentimento. Ninguém pode mandar em nós. Pessoas que vêm aqui administrar nosso dinheiro sem nossa participação não nos agradam, não as escolhemos. Os impostos, se é para pagá-los, devem ser mínimos, e o Estado que os gasta deve ser o menor possível, o mais modesto possível, prestando contas para que o dinheiro é necessário, e depois prestando contas de como gastou. E é nesse contexto que hoje aparecem pessoas que se autodenominam socialistas russos. Quero que vocês entendam uma coisa importante. O socialismo pode ter diferentes rótulos, mas a essência é sempre a mesma. O socialismo nacional é chamado de fascismo. O socialismo internacional é chamado de comunismo. E agora surgiu mais um tipo, o socialismo democrático. O nome, mas o objetivo é tirar das pessoas o controle sobre os meios de produção, sobre suas fábricas, sobre seu trabalho, sobre seu dinheiro. E se as pessoas resistem bem, elas são presas ou, nas versões mais radicais dessa ideologia, fisicamente eliminadas. Como isso se tornou possível em um país construído sobre a ideia oposta?
Ambas as suas pernas, aquelas de Plymouth e aquelas do partido do chá, tipo partido, certo? Crescia a ideia de que isso não poderia acontecer, porque simplesmente não poderia acontecer. Mas como então? Nos últimos 30 anos, o sistema educacional dos Estados Unidos tem, metodicamente, ensinado as crianças a não pensar nas consequências. Não pensar no sentido de resolver equações, nisso até que vão bem. Mas pensar no sentido de, se eu fizer isso agora, o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos? É justamente essa capacidade de calcular as consequências que foi metodicamente arrancada da cabeça de gerações inteiras. E quanto mais a pessoa estuda, quanto mais tempo ela passa estudando, quanto mais diplomas ela tem na parede, senhores, mais frequentemente, infelizmente, ela perde justamente essa capacidade básica de avaliar a realidade e suas consequências. E para essas crianças, pouco a pouco, passo a passo, explicavam coisas surpreendentes. Que o racismo é ruim, mas só quando é direcionado contra pessoas de cor. Mas se for contra brancos, está tudo bem. Até corajoso, até bom, até incentivado. Que roubar é ruim, mas só se for contra os pobres. Mas se for contra os ricos, isso é restaurar a justiça, né? Roubar o que já foi roubado. Que destruir a família tradicional e transformar o sexo biológico em uma questão de escolha é progresso. E duvidar disso é ódio às minorias. E essas mesmas crianças, quando votam em candidatos que prometem abertamente confiscar a propriedade privada, nacionalizar setores inteiros, e aqueles que discordam, prender ou, como já foi dito na retórica de alguns ativistas, confiscar os bens deles de verdade e não no sentido figurado. Vale lembrar a velha parábola do sapo. Todos a conhecem. Se você jogar o sapo na água fervente, ele pula na hora porque sente o perigo. Mas se você colocar o sapo em água morna e aquecer lentamente, ele não vai perceber o momento em que a água se torna mortal e simplesmente vai cozinhar. A América teve uma sorte incrível. Um dia, a eleição de Obama acabou sendo aquela panela que foi aquecida de repente, e o país sentiu o calor de forma tão clara que reagiu elegendo Trump. Acho que hoje tivemos sorte novamente. Mas desta vez foi em Nova York, onde nas eleições municipais venceram os socialistas declarados, que não escondem nem um pouco, até se orgulham de suas opiniões. São opiniões desprezíveis, mas eles se orgulham delas. Eles são a mesma água fervente que jogaram em nós. E eu, sinceramente, espero que isso acorde pessoas normais e sensatas o suficiente em todo o país, que não estudaram na universidade, ou talvez até tenham estudado, mas não por muito tempo. E eles vão ficar chocados com isso antes que a água volte a ficar morna e reconfortante. O interessante é observar como a retórica dos mesmos comentaristas e políticos muda rapidamente quando os números deixam de favorecer eles. Recentemente, na CNN, eles falavam com confiança sobre as chances dos democratas retomarem o Senado. 51% porcentagem. Depois, 59%, porcentagem. Em seguida, discutem um problema matemático que, segundo os próprios democratas, não pode ser resolvido aritmeticamente. O que isso significa não está claro. Diga a porcentagem. Você já falou a porcentagem. Não, mas os mercados de apostas não dão aos democratas mais de 5% de chance de vitória no Senado. Depois que elegeram esses sujeitos, ou como se chamem lá em Nova York, né? Pessoas que há um ano falavam com confiança sobre o inevitável triunfo da onda progressista, hoje admitem isso. Opa! Os indicadores fundamentais estão contra nós. O que isso significa? Por exemplo, você está perdendo, parece, né? Indicadores fundamentais. E mais um caso emblemático, um jovem candidato socialista em Nova York, de quem hoje falam como a nova estrela do movimento. Esqueci o nome dele, ele é bilionário, milionário, ele tinha cerca de 200 milhões, ele é um homem indiano, de pele escura. Em 2018 ele veio, emigrou para cá já com dinheiro. Constrói sua carreira política negando completamente aquele mesmo sistema capitalista que permitiu a ele entrar no país, receber educação e construir uma carreira pública. Ao mesmo tempo, ele mesmo, para dizer o mínimo, não é pobre. A questão é que ele tem, digamos, alguns clubes de golfe que, eles não pertencem a ele, estão em nome dos 3 filhos dele. Qual a idade das crianças? Menos de 12. Para cada um deles.
Crianças pequenas que possuem bem, através de vários trusts e coisas assim, vários clubes de golfe exclusivos em Ohio, o próprio princípio que ele defende de tirar dos ricos, por algum motivo, não se aplica à família dele. Tenho certeza que ele dirá: tenho crianças pequenas, não dá para roubá-las, né? É interessante observar os comentaristas democratas da velha guarda, aqueles que tentam manter pelo menos um pouco de moderação. Em uma das transmissões recentes, houve um comentário direto, quase desesperado. Se você no Partido Democrata hoje não está disposto a seguir junto com a ala radical, você será destruído. Bem, politicamente por enquanto. Quando chegarem ao poder, não será só político, eles não vão te vencer ou convencer em debate. Vão destruir você. Ou seja, dentro do próprio partido já não há mais espaço para uma oposição moderada. Ou você está com os radicais ou você não existe mais. Quem não está conosco está contra nós, é inimigo. Essa, amigos, é exatamente a mesma lógica que foi usada em todas as versões históricas anteriores do socialismo. Os discordantes são eliminados. Por que discutir com eles, perder tempo com isso? Bem, é isso que dá para entender. Quanto mais abertamente essas pessoas falam sobre seus objetivos radicais, melhor para nós, melhor para a América. Porque a grande maioria dos americanos, pessoas comuns, trabalhadoras, que criam seus filhos, esse radicalismo está absolutamente longe do que eles querem para seus filhos e para si mesmos. Eles não apoiam isso. O principal é que eles vejam isso. Porque, naturalmente, tudo isso é apresentado de forma muito suave e silenciosa. E, graças a Deus, mandaram esse trio porque eles realmente forçam a barra. Enquanto a retórica permanece suave e velada e a água está morna, o sapo nada tranquilamente. Mas toda vez que alguém desse movimento diz em voz alta o que realmente pensa sobre a desapropriação, sobre destruir o sistema, sobre o fato de que os discordantes devem ser quebrados, a água fica quente. E cada vez mais pessoas sentem esse calor e começam a pular para fora. E é aqui que eu ainda quero terminar em uma nota otimista. Não porque eu esteja sempre otimista, mas porque desta vez há todos os motivos para isso. A América já provou uma vez, por sua própria experiência, ainda antes de seu nascimento como Estado, o coletivismo sem responsabilidade pessoal mata pessoas. Mata pessoas. Mais da metade dos peregrinos morreu. E a propriedade privada e o trabalho individual salvam. E ainda dá para convidar os índios para beber por 3 dias à custa deles. Ela criou a única constituição da história que durou 2 séculos e meio, na história moderna, mais uma vez, certo? Exatamente porque os princípios nela estabelecidos correspondem à natureza humana, e não a contradizem, como a maioria dos princípios estabelecidos, por exemplo, na antiga URSS, certo? E toda vez que o pêndulo vai longe demais para o lado, em direção a experimentos utópicos, o país, mais cedo ou mais tarde, lembra de sua própria experiência e retorna ao mesmo solo firme. Eu acredito que essa nova onda é mais uma dessas situações que vai sacudir as pessoas, acordar um número suficiente delas e fazê-las, assim como os primeiros peregrinos, assumir a responsabilidade por conta própria novamente. É exatamente por isso que eu olho para o futuro com esperança e não com preocupação, porque isso é a América.